Mas vamos lá. Bora. A gente tá aqui, parceria, hein? Podcast da Newcastle e Top Filmes. Se inscreva no canal, tanto aqui quanto curte, do comenta, meu amigo José. E deixando um beijo especial aqui pro pessoal do Spotify que tá nos acompanhando agora também. Ó. Top demais. O papo vai ser bom. Ainda estou aqui, Zé. Já vamos começar fazendo a pergunta. Me fala aí, como que você avaliou o enredo do filme, a história? Achei um filmaço, achei um filme muito bom. Acho que provavelmente o melhor filme nacional dos últimos 10 anos. Assim, talvez apareça algum Bacurau. Bacurau tem mais de 10 anos, que é um filme nacional que eu gosto muito também. Mas o melhor grande filme nacional dos últimos 10 anos. Eu achei um filmaço, achei um filme excepcional. Vocês assistiram também, né? A história é sensacional, né? Conheciam a história ou não? Eu não vou mentir aqui não. Eu não conhecia a história. Não conhecia. Conhecia, lógico, sobre a ditadura e tal, mas sobre o Rubens Paiva em específico, não. Muito forte. Da ditadura, eu e você, né, a gente é velho, mas nem tanto, né? Nem então, tanto, então a gente lembra da Copa de 94, mas pelo menos a gente pode falar que não lembra da ditadura. Não somos tão Ainda velhos bem, assim. né, Zé? Nem somos tão velhos assim. Mas, então, Ainda Estou Aqui que é um filme que fala sobre o jornalista. Ele também escrevia e tal, mas principalmente político, deputado. Ex-deputado do PDT, Rubens Paiva. Ele não era deputado na época que o filme se passa. E que, assim, é um spoiler, mas é um spoiler que a maioria das pessoas já sabem quando vão assistir o filme. E que desapareceu, foi desaparecido durante a ditadura, durante o período da ditadura militar. Mas assim, eu acho interessante, assim, já pra começar... Já passa a sua visão, Zé. Já pra começar uma pergunta, vocês acharam que o filme é muito político? Olha, eu achei o seguinte, eu achei que relata assim um pouco da história da ditadura, mas conta muito a história da Eunice. Então, assim, você vê como que a Fernanda Torres, ela é uma excelente atriz. É exatamente isso. Eu acho que o filme... Porque esse filme... Então aí já pra tirar o elefante da sala, né? Gera, nesse tempo meio que de polarização política, ele gera uma certa polêmica, porque existe uma polarização que acaba sendo levada para o retrato da ditadura militar. Então, aí a questão esquerda, direita, inclusive tinha uma parte da direita querendo boicotar o filme. Assim, eu acho uma bobagem, primeiro porque independente da parte política, o filme essencialmente é um filme sobre a família, é um filme sobre família. Sim. É um drama familiar. É um drama familiar, claro, com elementos de thriller, de suspense político, que é muito legal, que dá uma nuance muito legal. Mas assim, se fosse um filme fictício sobre uma família que é num regime totalitário qualquer, seja um regime totalitário de esquerda, seja um regime totalitário de Stalin, ou seja um regime totalitário de direita, ou um regime totalitário imaginário, uma das pessoas dessa família, o patriarca dessa família, some, não tem explicação do Estado. O Estado ali, poderoso, não explica o que aconteceu, inclusive nega durante um tempo, né? Disse que nem tá com o Rubens Paiva, o que gera uma dor ainda maior, porque você não consegue nem ter o luto da morte. Vira um luto que você não sabe o que realmente aconteceu. Inclusive, um momento que ela fica relaxada é quando ela tem um atestado de óbito dele. Sim. Que é um momento que é meio que a família descansa, né? Naquela busca sem fim, é assim. Então você entra na história da Eunice. É a história da Eunice contada. E a Fernanda, como atriz, que eu sempre vi ela com aquela visão de comédia, pra mim foi surpreendeu muito positivamente. Genética gostei boa, né? muito. A genética ali é boa, né? Porque a Fernanda Torres, ela é filha da grande Fernanda Montenegro, né? Que é um surpreendeu mesmo. Que é genial. Inclusive, a Fernanda Montenegro aparece 5 minutos no filme, não fala uma palavra
E é Verdade. só não dá pra falar que a Fernanda Montenegro rouba o filme porque... Não rouba o filme porque a Fernanda Torres também tá incrível. Isso. Agora, o que a Fernanda Montenegro faz no final, pra quem já teve... Pô, eu já tive meu avô, minha avó, pra quem já teve gente com problema de Alzheimer ou que começa um processo de demência na terceira idade, o que ela faz com o olhar é uma coisa absurda. Absurda. O quanto ela demonstra que ela não tá mais ali, mas ao mesmo tempo, quando acontece uma coisinha no filme, que eu não vou dar spoiler, ela de repente parece, por isso que o filme chama Ainda Estou Aqui. Vou até puxar o gancho. O Marcelo Rubens Paiva escreveu esse filme durante o período de doença da mãe dele. Esse filme não, o livro, né? O livro é de 2015, 2016, a mãe dele estava com Alzheimer, e aí ele escreveu esse livro. E ele resolveu contar a história da mãe dele. E o ponto que ele puxa, o gancho que ele puxa, é esse processo dela de doença e o quanto ela estava doente, mas às vezes, principalmente quando lembrava do marido que desapareceu, quando ela falava alguma coisa, ou ela via alguma reportagem Sim. na TV, lembrava. E aí vem o nome Ainda Estou Aqui. Então é muito forte essa história. Essa história que se conclui com a cena da Fernanda Montenegro é espetacular. E interessante que como nós não sabíamos da história, então a gente foi muito surpreendido com o enredo. Ah, vocês não sabiam do desaparecimento do Rubens? Não, eu não acompanhei essa história. Não sabia se ele ia voltar. Então, assim, quando começa o filme, Não sabia. eu pensei que ia ficar em torno do Selton Mello. Eu também. A história ia ser ali. De repente, você vê que vai para um outro lado, muito bem retratado pela Fernanda Torres. Eu achei, assim, uma história fantástica. Prende você também na história do filme. A família, gente, o símbolo da família é muito forte. Então, a Eunice, essa matriarca, gente, ela tem que se reconstruir a partir do momento que ele desaparece. E aí ela viu o carro, né? Quando ela sai do cárcere, ela viu o carro dele lá. Ah, sim, ela questiona. Exatamente. E aí ela questiona o advogado que fala do habeas corpus e fala pra ela, mas você vai ler isso aqui, ó, é meio complicado de você entender. É, porque ela também foi, isso é importante dizer, ela também foi, não foi só o marido. Exato. Na verdade, o Rubens Paiva, a história do Rubens Paiva é mais ou menos, ele era deputado pelo PDT, Partido Trabalhista, né, que existe até hoje, inclusive. E aí ele teve que sair do país, aí depois ele acabou voltando pro país, mas aí ele voltou para exercer engenharia, ele é formado em engenharia. Então ele estava em tese como engenheiro, mas durante o período da ditadura militar. O que o filme retrata é assim, o filme, como o próprio Marcelo Rubens Paiva diz, o filho do Rubens Paiva, o próprio Marcelo Rubens Paiva diz que não sabe exatamente qual era a participação do pai dele na luta política, na luta contra a ditadura. Agora, uma coisa era certa, ele não era um terrorista, ele não fazia parte da luta armada da ditadura. Mas, evidentemente, ele tinha simpatia e estava junto com os partidos e estava, inclusive, mandando cartas para pessoas que estavam exiladas. Nesse sentido, ele estava ajudando, mas não diretamente na luta armada, pelo que se sabe. E aí, de repente, a ditadura pega ele para fazer um interrogatório, como eles pegavam muita gente. Dizem, depois de muitos anos, quando teve lá o julgamento e tal, dizem que o que aconteceu é que ele estava sendo torturado e acabou que bateram muito nele. Ele teve hemorragia interna e foi meio que um acidente, mas causado pela tortura. Que, em tese, outras pessoas que foram presas, algumas demoraram 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas acabaram voltando. E depois jogaram o corpo dele em algum lugar. Dizem que no mar e tal, mas não se sabe. E ó, esse livro também é muito bom, Segredo de Estado, o Desaparecimento de Rubens Paiva. Mas é uma história, assim, que até hoje tem algum nível de mistério. Mas o filme nem foca tanto nisso. As reuniões do Rubens Paiva são vistas de relance. Sim. Ele com a galera, com os amigos, que tinha relação política e tal. Mas meio de relance, porque a perspectiva do filme é o olhar da Eunice. Sim. É o olhar dela. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê?
Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Eu acho que ela sabia da inclinação política do marido e tudo, mas não sabia exatamente o que ele fazia, né? Mas assim, e devia ter algum medo. Nessa época, todo mundo, principalmente ali numa família que tem um ex-deputado que já tinha sido exilado, a chance de alguma coisa ruim acontecer sempre existia, né? Então essa tensão tá com ela. Embora a família fosse muito protegida, né? E o filme, a primeira meia hora do filme, meia hora, 40 minutos, da hora que o filme começa até o desaparecimento do Rubens Paiva, aqui é inclusive onde tem aquela foto da família toda, da família com os amigos, na praia. Tem uma foto boa que ilustra essa aí. Essa foto aí é da primeira parte do filme, que retrata o Rio de Janeiro dos anos 70, é a turma deles, né? É uma galera de classe média alta, tá? Não eles não eram pobres, era uma galera... Ele tinha grana. Tinha grana. Morava perto da praia no Rio de Janeiro. Ali, era a classe média alta carioca, né? Era uma galera bon vivant, né? Muito unida. Passa muito esse ar dos anos 70, você se sente pela música, pelo jeito que é filmado, pela forma como a fotografia é escolhida, você se sente ali. Sim. E ali, eles mesmo num ambiente de ditadura, era uma família normal, família feliz, normal, política ali permeando a sociedade, mas a vida continua, a criançada vivendo como crianças vivem, adolescentes com os dilemas de adolescentes, a vida meio que correndo normalmente. Acho que a primeira parte do filme faz um trabalho muito bom em retratar isso e em retratar o Rubens Paiva como um cara que você sente falta. Eu vi o Selton Mello dando uma entrevista falando que o trabalho dele, ele só tá em 1/5 do filme, 1/4 do filme, né? Meia hora das 2 horas e tanto de filme. E o grande trabalho do Selton Mello foi retratar o Rubens Paiva de uma maneira que faz com que você sinta a falta dele nas outras 2 horas. É uma presença, ele teria que ser uma presença ausente. Sim. Você tinha que falar, então ele fez esse bon vivant, ele é bem humorado. Inclusive o Marcelo Rubens Paiva, o filho, falou que foi o mais impressionante, o que ele via o pai dele, tudo bem que ele tem a memória do pai dele, ele pequenininho, mas ele via o pai dele no Selton Mello. Então o Selton Mello tem um papel menor, desaparece, mas a imagem dele, a gente lembra daquela figura. Sim. E é importante para que a gente... E ele como pai, inclusive naquela cena da praia, com a filha, onde ele vai lá, esconde o dentinho dela. Tem o cachorrinho. Depois lá, exato. Verdade. Depois lá na frente tem a conexão do dentinho na caixinha na hora da mudança do Rio de Janeiro para São Paulo, onde ela de novo, né, vai passar todo aquele drama com a família, tendo que sair de onde ela estava. Gente, é um enredo sensacional, uma história fantástica, vale a pena. Aí tá a família toda, né? Não, ainda falta uma só das meninas. 1, 2, 3, 4. Acho que aí são faltam 5. Acho que ela não tá nessa cena. Ela tava no intercâmbio. Ela tá do lado do rapazinho. Ela tá. Ali, ó, a foto original. Ah, lá, é verdade. É que essa imagem, a imagem tá tá cortada, é verdade. Exato, Essa cena virou muito emblemática, inclusive internacionalmente, onde o filme tá estreando, o que mais comentam é essa cena. Gente, é muito forte. E vamos lá, Zé. Porque ela diz na hora da foto que é pra sorrir, né? Exatamente. Ela fala porque a revista quer retratar eles em luto. Porque ela é uma mulher que ela não se vitimiza. O filme... E a Fernanda Torres faz um trabalho incrível. Todo mundo fala da interpretação dela, mas é uma interpretação contida. Não é melodramática, não é exagerado. É contido. O filme é contido. Até os militares são retratados no filme de maneira contida, não são aqueles vilões, ditadores. Opa, o celular aqui. Inclusive em cárcere, quando ela encontra o rapaz do exército, ele fala, olha, eu quero que a senhora saiba que eu não sou a favor disso. E você sabe que isso realmente existiu? Eu vi o Marcelo Rubens Paiva contando que tá no livro dele, eu não li o livro, fiquei até curioso para ler, tá no livro dele, e ele fala que não só aquilo lá é um trechinho só. Aquele cara mandava chocolate pra ela. Ele trazia chocolate escondido dos militares, falava que não concordava com aquilo. Ele descreve
ele descreve, pelo que ele disse, ele descreve com muito mais detalhes no livro, como que era a relação dela com esse militar, porque a Eunice falava muito disso. Tinha um cara que me ajudava, que falava que não tava, que tava ali fazendo aquilo porque tinha que fazer, era o trabalho dele, mas não concordava, levava chocolate pra ela, e ela lembra desse cara, ela lembrava dele, e ele é muito mencionado no livro. Então, o filme tem um certo cuidado de passar as coisas assim, nada é muito fácil, nada é muito simples. Você tem um militar que também é um cara bom, mas que tá ali numa estrutura que ele, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente vai fazer. Essa é a minha função, fui treinado para isso. Sim. Tem uma coisa, assim, você sente muito, isso torna o filme muito verossímil, muito, você acredita no que você tá vendo. Exato. Você fala, isso faz sentido que foi assim. E a forma como o filme é conduzido faz com que a gente nem sinta, eu pelo menos, não senti o tempo. É um filme de mais de 2 horas e tanto, e é um filme parado. Não acontece nada, parado no sentido de ação, né? Exato. Então a gente discutiu outro dia Gladiador. Gladiador é um filme que você tá sempre ali na tensão, muita ação. Esse é um filme que também tem mais de 2 horas. Esse é um filme de mais de 2 horas, quase 2 horas e meia, parado. Drama, familiar, é isso. E você não sente o tempo passar. Exato. E isso é muito por causa da condução do filme. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. E aí, de novo, você vê como que a Eunice é uma mulher forte, retratada no filme. Em relação ao Marcelo, quando ele aparece, na hora de buscar o óbito lá, a certidão de óbito, a maneira como ele mostra o livro, já na cadeira de rodas. O livro Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho, que é um clássico. Isso é uma maluquice, é uma coisa incrível, né? O quanto essa família... Porque o Marcelo Rubens Paiva se tornou um grande escritor. Ele é um dos grandes escritores brasileiros. E ele escreveu em 82 o livro Feliz Ano Velho, que é um livro clássico da literatura brasileira. Na década de 80 chegou a ser o livro mais vendido do Brasil. E que, na verdade, Feliz Ano Velho, tem até adaptação pro cinema também, mas o filme não é tão bom. Feliz Ano Velho foi escrito em 82 e não fala quase nada da história do pai dele. Ele menciona no livro a questão do pai, que o pai dele foi levado pela ditadura militar, mas o foco do filme é a relação dele com ele ficou paraplégico, inclusive aqui perto de Campinas, nós estamos gravando em Campinas, aqui perto de Campinas. Ele fazia faculdade na Unicamp e foi com a molecada da Unicamp num rio, mergulhou de cabeça, bateu, aí ele ia ficar tetraplégico, acabou ficando paraplégico, ele consegue movimentar alguma coisa, e ele contou essa história, e ele conta essa história de maneira muito genuína no Feliz Ano Velho, né, de maneira muito natural, inclusive falando palavrão pra caramba, porque ele usava palavrão pra caramba, ele fala dos conflitos, assim, ele era um cara muito ativo, e aí não podia mais andar, tal. Então, e aí ele acabou se tornando esse grande escritor. Por isso que na segunda, o filme tem mais ou menos 3 partes em relação ao tempo, né? A época da família, né? Nos anos 70, basicamente até eles se mudarem para São Paulo. A gente tá dando muito spoiler, Sim. né? Mas Mas tem que falar. Tem que falar. É porque é importante contar. Aí depois tem a segunda parte, que é onde aparece o Marcelo Rubens Paiva, porque na primeira parte ele é bem novinho. E depois a terceira. E aparece também quando a Eunice pega o atestado de óbito. E a Sim. terceira parte, que é a que inspirou o Marcelo a escrever Eu Ainda Estou Aqui. E o interessante, tem uma adaptação do Walter Salles, que é o diretor do filme, pro cinema. Porque o livro é da ótica, ele é feito da ótica do filho Marcelo Rubens Paiva. Então é ele, criança, olhando para tudo que tá acontecendo no entorno dele e olhando para a mãe dele. É como ele via a mãe dele. Esse é o Ainda Estou Aqui. O Walter Salles, ele usa isso, porém, a perspectiva do filme não é do filho. O Marcelo é coadjuvante, ele Exato. aparece, ele tá ali. O olhar é o olhar da mãe. Então tem essa diferença pro livro, até o que torna até interessante ler o livro.
O livro é o olhar do filho. O filme é o olhar da mãe. Tanto que o Walter Salles fez muitas entrevistas com as irmãs também. Então, a perspectiva do Marcelo ele já tinha através do livro. Mas ele falou, a visão do Marcelo sobre a mãe, eu tenho através do livro. Mas ele fez longas entrevistas com as filhas para pegar uma visão geral do que era a Eunice. E aí fez o filme. Porque a Eunice, nesse processo todo, ela tinha uma vida confortável, cuidava dos filhos, ela era mãe. De repente, ela virou a base, né? Ela tinha que trazer tudo para os filhos porque ela ficou sem apoio nenhum. Exatamente. Então, assim, a história é muito legal. Eu gosto disso, dela voltar para a faculdade, sabe? As filhas... teve até um momento ali que uma das filhas não queria voltar, porque, né? Toda a vida ali construída. E aí... recomeça de novo, ela tendo que ir pra faculdade, inclusive ela se forma, ela vira ativista dos movimentos indígenas. O Marcelo Rubens Paiva fala numa entrevista que tinha um amigo dela que é alguém que luta por causas indígenas e que é político, eu esqueci o nome, que vivia na casa deles. Então ela virou uma grande entendedora das causas indígenas. Então, assim, é impressionante. A força dessa mulher. Cuidou de 5 filhos sem o pai. É uma coisa impressionante. É muito forte. E também a coragem dela, quando o cachorrinho morre, gente. Aquela cena é ótima. Aquela cena é, assim... Rivaliza com essa aqui, acho que as duas porque melhores. Enquanto ele tá desaparecido, eles continuam sendo acompanhados pelo exército, né? Sempre tem um carro ali, vigiando a casa, e aí ela vai lá, ela enfrenta os caras, meu. Tipo enfrenta. Muito forte. Você fala, cara, e aí? Como que você reagiria numa situação dessa? Teu parceiro desapareceu, sua casa sendo vigiada o tempo todo. É muito interessante. E a reação dela soa muito natural. Sim. Aliás, a vigília que os outros, logo no começo, logo que o Rubens Paiva é levado, que forma-se uma vigília de uma galera do exército que fica dentro da casa dela, fica basicamente morando lá. Até isso é muito legal, porque eles demonstram um certo constrangimento de estar ali. Eles estão ali, puta, eu tenho que fazer isso e tal. E essa relação dela, ela morando, vivendo com os filhos, com essa galera ali. Todo mundo esperando. Depois ela sendo levada, junto com a filha. Junto com a filha, E pensa a cabeça dessa mãe, porque ainda tinha os pequenininhos, né? Tinha o Marcelo era criança, tava na casa. Imagina a tortura mental que essa mulher não passa, enquanto ela tá lá no cárcere, né, sem saber o que acontece. Tem esse rapaz do exército que ajuda ela, né, fica subentendido que de fato ela tem essa ponte para poder perguntar algumas coisas, mas o drama que essa mulher tá vivendo lá. Sim. E o desespero quando ela volta para casa de se limpar. Cara, aquilo ali aquela cena é forte Aquela também. cena é muito forte. Grande cena, tem muitas cenas bonitas. Muitas cenas bonitas, e eu fiquei impressionada com todo o filme. Super recomenda. Super recomenda. Recomendadíssimo. Mas vamos lá, o filme tá pra ser um dos candidatos, concorrendo pra ser um dos candidatos ao Oscar. É o indicado do Brasil ao Oscar. Indicado do Brasil. O que significa isso? Só pra explicar rapidinho. É. Porque tem muita confusão dizendo, o filme tá indicado ao Oscar. Não, ele é um indicado do Brasil. Todo ano, o que acontece? O Oscar é um prêmio da Academia de Artes e Cinemas de Hollywood. Okay. E tem uma das categorias é melhor filme internacional. Ou seja, melhor filme falado em língua não inglesa. Esses filmes, cada país indica um filme. Fala assim, você não pode falar, não pode ser qualquer filme. Então o Brasil fala assim, esse vai ser nosso filme. Todo ano o Brasil seleciona um dos filmes nacionais para ser indicado lá, para possivelmente ser indicado. Mas beleza. Mas então não muda nada, não tem nenhuma novidade em relação a Ainda Estou Aqui a outros filmes. Tem. Que ele está sendo muito bem falado no mercado internacional. Foi muito bem no Festival de Veneza, inclusive ganhou o melhor roteiro no Festival de Veneza. Ganhou prêmio até no festival, ganhou prêmio até em festival do Japão. Festival de Cinema do Japão, da China. Agora até esqueci. Mas vários festivais de cinema pelo mundo estão premiando o filme. Então o filme tá com um buzz muito bom. A chance de ele ser indicado é grande. A melhor filme estrangeiro, mas não só isso. Dependendo de como forem os próximos meses, quando um filme ganha muita repercussão, ele às vezes não é indicado nem só a melhor filme estrangeiro. Às vezes ele vai junto com os filmes americanos em melhor filme geral.
Pode ser também. Mas o filme tem grandes chances de ser indicado. E a própria Fernanda Torres tem alguma chance, mas eu acho mais difícil ela ser indicada. Mas pode ser que seja. Fernanda, estamos com você. Mais uma pergunta, Zé. Se esse filme for lá na lista dos concorrer a melhor filme estrangeiro, ator e atriz tem também de filme estrangeiro ou não? Não, ator e atriz, se geral. ela for... É boa pergunta. Se ela for indicada, ela vai ser indicada junto com as outras. Como aconteceu com a mãe dela, Fernanda Montenegro, que foi indicada por Central do Brasil, que foi um filme que teve grande impacto internacional e que foi uma aberração que ela perdeu. Ela perdeu para Gwyneth Paltrow na época, que não tem nem comparação com o trabalho dela. Mas assim, só de ela ser indicada num prêmio americano, junto com atrizes americanas, já é incrível. Sim. E a Fernanda Torres tem chance de repetir isso, porque a atuação dela é impressionante. É impressionante. O que ela transmite é incrível realmente o que ela faz. Né? Show. E o filme é dela, né? Ela carrega. Sim. O Selton Mello é importante, a figura dele é importante, pelo período que permanece ausente, mas ela carrega o filme. Se você não acredita nela, se você não tá junto com ela, o filme não funciona. E o filme funciona muito. Eu como espectador, a visão que eu tive é o que vocês dois falaram aqui. No primeiro 1/3 do filme, o Selton Mello é o protagonista, e eu vejo ela até mais como dá a entender que no filme ela vai ser a coadjuvante. Eu acho que é isso que surpreende, porque aí ele some, beleza, e o que vocês falaram, sumiu por 2 horas no filme, mas não foi esquecido, né? A ausência dele foi notada, e ela se tornou uma super protagonista, e principalmente como ela vem da comédia, assim, né? A gente, quando lembra dela, lembra da comédia. Fez muita comédia. Brilhantemente, tem ótimo timing cômico, inclusive. Mas vamos lá, até pra gente ir avançando aqui. Vai lá, Gustavão. Porque essa pergunta você respondeu bem a minha... Você já respondeu a minha segunda pergunta. Porque falar, esse filme tá sendo muito falado. E todo ano o Brasil indica um filme. Mas que muitas vezes eu como espectador, eu nem escuto falar o filme que foi indicado. E esse filme... Todo mundo tá comentando. Tá todo mundo comentando. Ou seja, os critérios técnicos para avaliação, ele tem grande chance mesmo. Grandíssimas. Eu acho que o filme Eu acho que é um filme difícil de não entrar, de alguém não gostar. Eu ainda não vi ninguém que não gostou. Tem muita galera reticente de assistir até pela questão política, mas eu conheço gente que estava muito reticente pela questão política, que tem uma posição, assim, às vezes bem mais à direita, e ficou reticente pelo filme falar de uma ditadura militar e tal, ter essa abordagem, e não queria ver, e viu e falou, puta, gostei muito. Então eu tô vendo que muita gente tá gostando. E no mercado internacional, tem um plus, que é o mesmo que vocês comentaram. Vocês assistiram sem saber nada. Aqui, tem bastante gente que já sabe que vai ser sobre o desaparecimento do Rubens Paiva e tal. Eu, por exemplo, não tive essa experiência de assistir zerado. No mercado internacional, isso cria um suspense ainda maior pro filme, porque você não sabe, ele vai voltar, ele não vai voltar, o que aconteceu com ele? Será que eles vão descobrir o que aconteceu? Será que ela passa a vida inteira sem descobrir exatamente o que aconteceu com ele? Então tem esse elemento que eu acho que também funciona muito no mercado internacional, que tá todo mundo assistindo o filme zerado, o que aumenta ainda mais o prazer de assistir o filme. O filme é realmente muito bom. E Zé, vamos lá, pergunta pros dois, pra você também, Medina. Top demais, de 0 a 10, esse filme tá entre os melhores do ano? Tá. Tá no seu top o quê? Top 3? Top 5? Top 50? Você assiste o filme toda semana? Eu vejo... Pô, esse ano, eu vou te dizer o seguinte, hein, Gu? Talvez... Eu tenho que lembrar, tenho que parar pra pensar todos os filmes que eu vi. Mas você me perguntando de sopetão, tá entre os melhores do ano? Pra mim é o melhor filme do ano. Melhor filme que eu vi. Melhor filme que eu vi esse ano. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Dá essa carta! Você tá mentindo pra gente!
Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho.